Marcos 9. E ele disse-lhes: Na verdade, eu vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus vindo com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os conduziu à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E ali apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles falavam com Jesus. E Pedro respondendo disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Deixa-nos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam grandemente atemorizados. E formou-se uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente, eles olhando ao redor, não viram mais nenhum homem, senão só a Jesus. E enquanto eles desciam do monte, ele ordenou-lhes que a nenhum homem contasse as coisas que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o que foi dito entre si, perguntando uns aos outros o que significava ressuscitar dentre os mortos. E eles o perguntaram, dizendo: Por que dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muitas coisas e ser reduzido a nada. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas interrogando a eles. E imediatamente toda a multidão, vendo-o, ficou grandemente surpreendida, e correndo para ele o saudaram. E ele perguntou aos escribas: O que interrogas com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele, e vendo-o, o espírito imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão, e revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo passou desde que isto veio a ele? E ele disse: Desde uma criança. E muitas vezes isto o tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade. Quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o espírito gritou e, agitando-o com violência, saiu dele. E ele estava como um morto,
de modo que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? E ele disse-lhes: esse tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que nenhum homem soubesse isto, pois ele ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e após ser morto, ele será ressuscitado ao terceiro dia. Mas eles não entenderam este discurso e tinham medo de interrogá-lo. E ele chegou a Cafarnaum e, estando na casa, perguntou-lhes: o que discutíeis entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. E ele assentou-se e, chamando os 12, disse-lhes: se algum homem deseja ser o primeiro, este será o último de todos e o servo de todos. E ele tomou uma criança e a colocou no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, nós vimos um que expulsava demônios em teu nome, mas ele não nos segue, e nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque não há homem que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto todo aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, na verdade eu vos digo que ele não perderá a sua recompensa. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele fosse lançado no mar. E se a tua mão te ofender, corta. Melhor é entrares na vida mutilado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé te ofender, corta-o. Melhor te é entrar na vida coxo do que, tendo dois pés, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu olho te ofender, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Bíblia Sagrada, King James, 1611.